Fernanda Carolina, médica veterinária, terapeuta holística, integrativa. A gente está sempre aqui às terças ou às quartas-feiras, batendo um papo bem legal com vocês aí. E hoje a gente veio falar de cromoterapia e reiki, que é uma das minhas paixões, né? Eu acredito que da Rê também seja, né, Rê? Bora lá. Presente-se para quem ainda não nos conhece, Rê. Sou Renata Dalla Valle, médica veterinária, trabalho na área da educação também, sou apaixonada por integrativas e a cromo com certeza é uma das minhas favoritas. Uso ela em todos os meus atendimentos, sendo com o uso da cor ou da mentalização dessa cor. Que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Fê? Com certeza. Vamos começar com reiki ou com cromo? Vamos começar com qual? Qual que você escolhe? Vamos começar com o reiki, porque a gente Vamos. associa cromo com reiki, pode ser? Vamos, porque reiki com cromo é tudo de bom. E Tudo eu não de bom. consigo, sim, trabalhar sem as duas juntas, né? Também Então não. vamos lá. Vamos Não falar um dá para pouquinho, não então. associar. Vamos falar um pouquinho, então, Rê, para quem ainda não sabe o que é o reiki, né? Eu acho legal a gente sempre começar falando assim, né? Reiki, né? O que é o reiki? Então, eu gosto sempre de falar. O rei, né, a energia, né, ali, o ki, a energia universal, né, uma energia que o pessoal, eu gosto de falar muito sobre isso, porque o pessoal, né, ainda tem aquele misticismo do reiki ser uma religião, né, e o reiki não é uma religião, né, o reiki é uma terapia integrativa, ela faz parte hoje dos PICs, né, as práticas integrativas complementares, já está no SUS, né, é reconhecido cientificamente, né, a gente sabe que o reiki aí tem vários estudos, trabalhos científicos sobre. Quem quiser, a gente pode mandar depois um linkzinho para vocês poderem ler um pouquinho. Hoje a gente também já tem livros sobre o reiki, né? Nós temos trabalhos infinitos sobre ele. A gente sabe, né, que hoje dentro de hospitais, de clínicas, de postinhos de saúde, a gente já sabe que tem terapeutas trabalhando com o reiki, tanto na área da veterinária, tanto na área da humana, né? A gente pode aplicar o reiki, resumidamente, nos humanos, nos animais, nas plantas, no ambiente, né? Com ele, a gente consegue mandar essa energia maravilhosa até para uma pessoa que está no Japão, né? E falando de Japão, o reiki vem de lá, né? Com o nosso. Eu fiz o reiki Mikao Asui, né? Então, Mikao Asui é o nosso mestre, né? Ele era um monge, né? Ele é o nosso mestre, né, Rei? A gente, sempre que começa a iniciar, a gente joga o pensamento para Mikao Asui ali, e vem do Japão, né? Em 1922, ele recebeu como ele era um monge, né? A gente fala que ele recebeu vamos dizer assim, essa energia maravilhosa que veio e falou, bora passar para esse pessoal, né? A gente sabe que essa energia, o reiki, ele já vem ali do Tibete, tudo isso ali também. E Nicolau começou a passar isso que ele estava aprendendo, né? O reiki, dentro do reiki a gente tem símbolos, né? Eu costumo brincar, né, Rê? Brincar não, porque na verdade a gente fala brincar, mas é trazer para o pessoal. Boa noite, dona Célia, como é que a senhora está? Ó, beijo, divulgou a nossa live pra caramba, hein, dona Célia? Dona Célia é a nossa fã. Todo mundo aqui, pessoal, galera, obrigada. Mas a dona Célia divulgou hoje, viu? Obrigadão. O reiki, eu sempre costumo dizer, né, reiki, todos nós somos reikianos, né? A gente só precisa ligar essas luzinhas, né? Por que a gente fala isso? Porque são símbolos, né, que a gente diz que estão em torno de nós. E para você se tornar um reikiano, você precisa passar por uma iniciação, fazer um curso. Tem todo, né? Dentro desse curso, você aprende sobre os chakras, sobre as cores, o que é o reiki, a história, como aplicar, quando, onde, porquê. Todo mundo pode fazer o curso, não precisa ser da área da saúde, não precisa ser um terapeuta, nada disso, né? E por isso que eu falo, é como se a gente fosse um abajurzinho que está desligado. Depois que você faz o curso de reiki, você liga a sua luzinha. E aí você vira um ponto de luz maravilhoso, né? Que é uma energia universal. Ninguém faz mal com o reiki é luz, o reiki é bondade, é serenidade, é paz, né? Realmente a doação, é a caridade, né? É a troca de energia
que é emanada lá de cima, né, para nós. Então, e voltando na questão ali da religião, não importa a sua religião, o seu credo, se você não acredita em nada, se você, ai, mas Fê, eu não acredito em nada, eu sou ateu, faça reiki. Reiki é terapia integrativa, né? Você vai doar essa energia maravilhosa, vai doar, mas vou doar para quem não gosta, gosta de ficar em casa, não tenho amigo para doar, não tenho ninguém para doar. Você dura para o ambiente. Quando você emana em pensamentos, você vai aprender como fazer isso. Se você tiver uma planta, você doa para ela. Você está dentro do ônibus, você doa para o pessoal do ônibus. E assim vai, você vai aprendendo que o reiki, depois que você faz, que você acende essas luzinhas, vamos dizer assim, você começa a doar todo dia o reiki. Às vezes você olha, você já está aqui ó, com a mãozinha, ou às vezes no pensamento, auxiliando e ajudando uma pessoa, um animal, uma plantinha, um ambiente, e etc, 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 né, Rê? Fala aí um pouquinho você do reiki, Rê. Senão eu fico aqui a noite toda. E você quase não gosta de falar, né, Fê? É. O reiki, ele é uma conexão, né? Então, é muito importante a gente entender que não como a Fê falou, a Fê descreveu exatamente, né, essa questão da luzinha apagada, mas é muito importante que essa iniciação seja feita, que essa conexão seja feita. Por quê? É uma percepção de nós em relação ao mundo, de que forma a gente acessa essas energias, né? É, e essa preparação, ela começa conosco mesmo. Então, eu não sei o que a Fê pensa, né? Mas a gente tem aí várias pessoas que fazem todos os níveis ao mesmo tempo, né? No mesmo dia. Eu, Renata, entendo que, em especial, o primeiro nível de Reiki é muito, muito, muito importante. Oi, Marcelo, que lindo! Marcelo é muito especial da SS Fauna, defende a causa do tráfico de animais silvestres. Olha, Marcelo, parabéns! beijo. Seja bem-vinda! Esse é um lutador aí contra o tráfico de animais silvestres. Um trabalho maravilhoso. Marcelo tem que vir conversar com a gente aqui, hein? Quero uma live sua conosco. Ai, E pensa no homem que próximo vai convidado. falar, tem mais que nós. Que legal! Então, esse primeiro nível, a gente precisa. Porque enquanto a gente não consegue dentro da gente, a gente fazer o auto reiki, a gente não consegue fazer no próximo. Porque essa conexão é extremamente importante e delicada. Uma vez que a gente consegue aplicar em nós mesmos, tá me ouvindo, Fê? Tô. Uma vez que a gente consegue aplicar em nós mesmos, favorece essa percepção para a gente fazer a condução adequadamente para o próximo. Opa, pronto. Rolou uma interferência aí. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão adequadamente, a gente consegue aplicar o reiki da forma mais adequada. Então, a gente tem todo um processo em nós mesmos e aplicando no próximo para que a gente possa fazer a distância de formas diferentes. Então, isso são os níveis de reiki. E eles precisam ser respeitados, né? Para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Para mim, Fê, o reiki foi um divisor de águas em relação a. Ó, o Marcelo topou, hein? Falou que tá dentro. Teremos uma live com o Marcelo. Para mim foi muito importante, Fê, um divisor de águas aí nas questões de drenagem de energia nos meus atendimentos. Então, o reiki ele permitiu. Oi, Fê, você falou alguma coisa? Não tô te escutando. Não. Fala aí de novo. Não. Tá. Vou continuar aqui. Então, me perdi aqui. É que a gente, quando vai fazer o atendimento, a gente faz conexões energéticas com aquele ambiente que nem sempre está bom, né? Então, a gente faz absorções de energias. E o reiki permitiu com que eu conseguisse fazer esse bloqueio e não absorver essas energias densas dos ambientes, que eu saía muito mal, muitas vezes, depois de atendimentos. Então, o reiki, para mim, foi um divisor de águas e que permitiu esse bloqueio energético. E eu falo muito isso para as pessoas. E as pessoas também
já me trouxeram devolutivas, que depois que elas fizeram o reiki, elas conseguiram melhorar muito essa questão das trocas energéticas espontâneas, né? De conseguir fazer essa barreira. Continua, Fê? Beleza? Então vamos lá. E aí, em relação a reiki, na minha prática, e a Fê também tem isso como prática, a gente faz a associação do reiki com a cromoterapia. Quando a gente cromoterapia, a gente fala de centros energéticos. E o reiki também trabalha nesses centros energéticos. São centros de forças, que muitos deles também se assimilam aos centros energéticos da medicina tradicional chinesa, a pontos extremamente importantes que conduzem a energia de uma forma mais potente. Então, quando a gente trabalha o reiki associado com a cromoterapia, a gente está dando duas informações. A informação do reiki, que é a passagem de uma energia universal, e a informação da cromoterapia, que é o alinhamento de cada um dos chakras. Então, cromoterapia... Oi, agora foi. Voltei, né? Então tá. Voltou. Então, ó, já emendei aqui na cromo, Fê. Então, cromoterapia é um trabalho com as cores. Então, também é a incidência das cores ou a mentalização das cores, que a gente vai falar um pouquinho depois, sobre as pessoas, né? Então, os animais. A cromoterapia, o uso das cores, existe uma explicação científica sobre isso, física, em que ocorre a incidência de um comprimento de onda. São diferentes comprimentos de onda que causam vibrações diferentes no nosso corpo físico. Cada comprimento de onda, ele se adequa a um chakra. Os chakras de baixo para cima, dos mais terrenos aos mais sutis, a gente tem as trocas, essas mudanças de percepções de cores. Então, a gente tem lá embaixo o chakra básico com o vermelho, né? Com comprimento de onda que exerce uma influência um pouco mais intensa, até o último, que é o violeta, no topo da cabeça do coronário, que incide uma luz mais sutil, uma luz mais leve. Quanto mais altos os chakras, maior é a conexão com o universo. Quanto mais baixo, maior é a conexão com a Terra. Então, a gente começa pelo chakra básico, que é da alimentação, da terra, do que nos nutre. A gente vai ascendendo para o chakra umbilical, para o chakra do plexo solar, chamado também de chakra esplênico, muitas vezes, o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, tá? Então, na incidência da cromoterapia, a gente une os dois, mas a gente também consegue fazer o parzinho, né? Na incidência, mas a gente também consegue, de forma natural, fazer a percepção das cores que vem à nossa cabeça no momento que a gente está aplicando o reiki, né, Fê? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero só falar, eu sempre gosto assim de dar exemplos, né? Os chakras, eu gosto sempre de falar assim, para a gente pensar como se fossem florzinhas. Vamos pensar em florzinhas, grandes flores, né? Que a gente tem no nosso corpo, espalhadas, né? A gente tem 7 principais na frente do nosso corpo, vamos dizer assim, e outras pequeninas espalhadas também. Aí pensa, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. O pessoal que vai no reiki comigo, eu sempre falo assim, pensa que às vezes, quando aquela florzinha tá murchinha, tô caidinho, tô menos, não quero nada, ai, tô chatinho e tal. A murchinha, ela tá precisando ganhar energia, ela tá precisando florescer. Quando ela tá muito grande, quero tudo, tô hiper, tudo. Ela tá demais também. E aí vem o reiki, né? Uma das técnicas, né? Com o reiki, que a gente consegue fazer esse balanceamento, né? A gente tenta sempre ser o equilíbrio, a balança. É fácil essa balança todo dia, né? Não é? Mas a gente tenta usar com essas técnicas, fazer o quê? Com que essa florzinha que tá murchinha, ela se renove, cresça novamente, né? E a que tá muito, né? Ela volte ali, ó, menos, fica ali no seu neutro, né? Isso é importante, por quê? Porque a gente relaciona, né, muito o reiki, né, Rê, com os hiperes e com os hipos, né? A gente sempre dá um exemplo assim. A gente gosta de falar assim. O reiki é uma técnica que pode auxiliar nos tratamentos médicos convencionais. Por quê? Um exemplo. Vamos pensar ali numa doença uma hipertensão. Então, vamos pensar que está hiper, está alto. Quando a gente está com hipertensão, a pessoa está com a pressão alta, ela está como? Avermelhada, quente, começa a ter uma euforia. Vamos pensar assim. Ou a hiperglicemia, enfim, todos os hipers. Então, quando a gente começa, que nem a Rê falou, com a imposição das mãos, que o reiki é a imposição das mãos sobre esses chakras, né?
a gente vai condensando ali essa energia que vai vindo irradiando lá de cima do nosso chakra coronário, né? E vai descendo por todo o nosso corpo, vindo até as nossas mãos para a gente impor sobre o paciente, né? Ou quando a gente manda à distância, a gente usa outra técnica. Então, um exemplo aqui no chakra cardíaco, que a pessoa está precisando, ou outros chakras que a gente tem distribuído no corpo, a gente vai fazer com que, ali onde está o hiper, ele comece a se acalmar, a se tranquilizar. E a gente está falando de cromo, aí a gente vai auxiliando com as cores, de repente, daquele chakra, ou às vezes a gente pode usar outra cor para dar essa diminuída na bola, né? Ao mesmo tempo, ou ao contrário, o que está pouco, o que está hipo, né? O que está ali com uma hipotensão, com uma doença que está deixando ele mais baixo, ou com uma emoção de tristeza, por exemplo, a gente impõe ali as mãos e essa energia, junto com as cores que a gente trabalha, vem dar esse up, vamos levantar, vamos desabrochar, né? Então, eu gosto sempre de comparar isso que a gente está falando, chakras, como flores, né? Eu gosto muito de ver, por isso que eu falei cores, flores, o reiki e a cromoterapia não tem como a gente pensar em coisas assim, né? Não falar de coisas assim. Então, eu acho legal a gente, também que o pessoal pergunta, o que é chakra, né? É comum para mim para falar de chakra, mas só para vocês saberem mais ou menos, comparando, eu tenho dentro do meu corpo, meus animaizinhos também, o ambiente também tem essas energias espalhadas, mas são centros de forças, tá? E pensa no nosso organismo, no organismo dos animais, como essas florezinhas. É isso aí, continua aí, manda bala, Cromo. E aí é bem interessante a gente pensar nessa questão vibracional, né? Porque existe uma explicação científica da emanação da incidência dessa luz com uma reverberação, com uma vibração em cada uma das cores. Quando a gente faz um processo de mentalização, isso no último curso que eu dei lá no Instituto Equilíbrio, eu falei sobre a cromoterapia mentalizada. Então, a gente tem a capacidade de fazer essa vibração da cor pela nossa mente. Então, quando a gente imagina a cor e mentaliza essa cor sendo incidida para um chakra, a gente consegue emitir o mesmo padrão vibratório do que a cor real, tá? Isso tem livros explicando, dizendo que isso acontece, confirmando. Algumas pessoas também conseguem visualizar essas cores, conseguem perceber essas cores pela aura da pessoa, né? Olhando toda a aura, também conseguem perceber. Pessoas enxergam cores diferentes em cada um dos chakras, eles não são regras, tá? A maioria é muito, muito igual, né? Mas existem variações, principalmente nos chakras mais altos, existem grandes variações no que as pessoas que conseguem ver essas cores relatam. E é muito bacana o trabalho na cromoterapia também, que eu uso muito, com a radiestesia. A radiestesia também é uma conexão energética, onde a gente mapeia, né, com o pêndulo, com o uso do pêndulo, a gente consegue fazer essas verificações de frequências. Então, quando eu vou fazer a cromoterapia num animal, ou numa pessoa também, e a gente usa o recurso da radiestesia na cromoterapia, o que a gente faz? A gente identifica qual é a cor que aquele chakra está precisando. Então, eu coloco o pêndulo no chakra e coloco o pêndulo nas cores. E aí vai me dizer determinada cor. Eu acho que até já comentei aqui, não lembro se foi aqui nas nossas lives, sobre uma paciente minha que ela tinha um quadro convulsivo, ela desenvolveu epilepsia pós-castração. E ela, no chakra coronário dela, todas as vezes que eu ia fazer a cromoterapia e fazia pela radiestesia, eu tinha a cor verde, ao invés da cor lilás, que seria nessa região, né? Mas eu entendi, eu cheguei à conclusão, né? Depois que eu fui estudar para dar o curso, eu cheguei à conclusão de exatamente, eu falei isso porque eu lembrei quando você falou, Fê, do lance da florzinha mais murcha ou da florzinha muito, muito assanhadinha. Porque provavelmente esse sistema dela, neurológico, para o quadro epilético, ele estava muito ativo, né? O limiar devia estar muito discreto aí, qualquer coisa dispararia, né? Então, o verde, ele vem trazer o equilíbrio. Então, na verdade, naquele chakra, não precisava tonificar o chakra usando a cor dele, porque ele estava desregulado. Eu precisava conseguir achar o meio termo daquele padrão vibratório que está alterado. Então, por isso, vinha uma cor diferente da cor que se diz ser desse chakra. Então, é muito individual, né?
Por isso que eu gosto muito dessa questão da mentalização e do uso da radiestesia, porque às vezes a gente vai fazer a cromoterapia, vou fazer cromo, vou alinhar os chakras. E aí eu vou lá de cima para baixo seguindo as cores, aliás, de baixo para cima seguindo as cores que são ditas que se referem a cada chakra. Mas nós temos muitas variações, variações por patologias, variações por individualidade de cada um. Então eu gosto muito de usar a radiestesia. Quem não usa a radiestesia, que não conhece, use a sua sensibilidade, a sua intuição. Quando você coloca a mão sobre um chakra, muitas vezes, e se não consegue, vai conseguir, é só um treino, né? Um treino de percepção, na verdade, né? Uma sensibilização e não um treino, você vai começar a vir na sua cabeça que cor é aquela e que cor é que precisa, né? Depende do que você quer. Se você quer visualizar, você faz uma conexão para visualizar. Se você quer saber qual é a cor que vai beneficiar, você faz essa conexão para beneficiar. E a cor automaticamente vem. Quando eu faço a vivência, fiz com os alunos as vivências da cromoterapia em si próprio, né? Fazendo o autocuidado, na hora que as pessoas mentalizavam o seu corpo mesmo, elas começaram a descrever as cores que vinham à mente. E depois de uma avaliação da pessoa, fazia todo sentido dentro das patologias daquela pessoa, dentro dos desequilíbrios daquela pessoa. Então é muito gostoso fazer a cromoterapia nessa vivência. Qualquer dia a gente pode até fazer aqui, Fê, Sim. fazer uma live de vivência da cromo, né, do autocuidado. Porque aí a gente consegue fazer essa mentalização e trazendo a pessoa para essa reflexão da cromoterapia. Vamos fazer? Vamos sim. Qualquer Sabe dia? que foi legal você falar desse lance da intuição também? E a cromoterapia, né, Rê, ela tá super, assim, no nosso dia a dia, né? Até na cor que a gente escolhe da roupa que a gente vai colocar no dia, né? Então é legal também o Exatamente. pessoal. É perfeito isso. Porque, assim, é até legal o pessoal saber, porque, assim, às vezes a gente vai lá, ai, que cor que eu vou pôr hoje, ou a gente acorda muito querendo uma cor, né? Ou a gente coloca uma cor, não fica legal e quer tirar. Então, é legal a gente trazer também que as cores, elas estão não só no reiki que a gente está falando aqui, junto com o reiki que a gente trabalha, mas que a gente pode trabalhar até sozinho com cromoterapia, porque a gente pode usar as cores, por exemplo, numa água, né? Uma garrafa, e a gente falar assim para vocês colocarem ou uma lâmpada próxima, né? Ou deixar ali um paninho, ou uma garrafa colorida, né? Um exemplo, para tomar essa água, que a gente fala que é uma água energizada, né? Com as cores. As roupas, os alimentos também. Então, cromo é tudo, né? Eu acho que as cores estão na nossa vida o tempo todo e a gente precisa, que nem a gente está falando muito de percepção, a gente precisa começar, galera, depois que a gente faz essas lives aqui com vocês, para trazer, sabe, esses assuntos para vocês poderem ver e pensar fora da cachola de uma forma diferente. Caramba, né? Tem tantas cores maravilhosas, as cores do arco-íris, o céu azul, o sol amarelo, porquê das coisas, né? Isso está tudo na nossa vida, né? Até a cor que você pinta, o ambiente da sua sala, do seu quarto, né? O lance também de não dormir com cores também, quando utilizar lâmpadas coloridas. Então, assim, a cromoterapia, né, o estudo das cores, a utilização das cores é muito importante. E principalmente, assim, e às vezes em coisas dessas que a gente não percebe, mas que até assim, mesmo nos RHs de empresas, né? Quando você vai fazer uma entrevista, você está sendo observado, porque hoje a cromoterapia está sendo utilizada dentro de grandes centros para poder perfilar, que a gente diz, aquele indivíduo. Olha que legal, né? Então, quando a gente fala de cromoterapia, a gente não está falando só aqui, ó, da acupuntura, do reiki, das coisas que a Rê, a Fê e outros colegas fazem. Tá no nosso dia a dia. Às vezes você está lá fazendo uma entrevista e tem alguém te observando a cor que você foi fazer, qual a cor do seu esmalte, a cor do seu cabelo, como que você está vestido, com que cor. Então, assim, começa a prestar atenção em umas coisas. Não é à toa, por exemplo, que o McDonald's é vermelho e amarelo, né? Porque o vermelho e amarelo, ele induz a gente a querer se alimentar, chama a gente para isso. Então, a cromoterapia, ela é maravilhosa, não é isso, Rê? É isso aí. Olha a diversidade de coisas que a gente falou só por conta das cores, né? O que me vem à cabeça também, Fê, é a questão do quanto os animais se beneficiam da cromoterapia e quanto mais primitivos, quanto mais conectados, quanto mais selvagens, silvestres e selvagens, mais eles se beneficiam. Por quê? Porque eles têm a conexão natural, né?
Hoje, não por acaso, Fê, não sei se você não tá me vendo, né? Mas eu tô com um verdão lindo hoje, uma camiseta verde que eu tava morrendo de vontade de usar hoje. E, e essa conexão com a natureza é incrível. Os gatos se beneficiam absurdamente da cromoterapia. Muitas vezes a gente consegue fazer o tratamento apenas com cromoterapia. Foi legal E você eles falar isso. respondem. Foi Eles legal respondem porque muito rápido. e a gente puxa também, né, Rê, para cromopuntura, que eu gosto muito de falar. O que é a cromopuntura? Ah, devia ter pego meu bastão para mostrar para a galera. A cromopuntura é você utilizar de um bastão de acupuntura, né? Ou outro tipo, né, de utensílio que você coloca ali aquela cor num ponto ou no meridiano da acupuntura. Então, a gente usa as cores também para trabalhar com a acupuntura. E os gatos, por que os gatos? Porque às vezes você não precisa agulhar com a agulha seca. Você pode usar, por exemplo, desse instrumento que a gente chama, a gente usa, né? Que tem uma ponteirinha com um cristal, e dele a gente põe as coresinhas e a gente consegue fazer perfeitamente a cromopuntura e da mesma forma a gente ter a resposta usando a agulha seca, né, Rê? Sim. E é em especial nos silvestres. Eu gosto muito de animal silvestre, a Fê também. E os gatos em diante, né? Quanto mais próximos da natureza, mais rápida é a resposta. Nós humanos também, os cães também, mas o deles é incrível, é muito mais rápido. Inclusive Olha, sendo a o gente único tem tratamento. perguntinha. A gente já tem perguntinha aqui, Rê. Vamos responder aqui para a galera? O pessoal está perguntando aqui, então, como que pode usar a cromoterapia? Né? Acho que o pessoal está perguntando assim, com lâmpada, com o que a gente pode utilizar? Vamos falar aí para eles, Rê? Bora lá. Então, a gente pode fazer com a lâmpada direta. A gente tem a lâmpada de ambiente, a lâmpada direta. A lâmpada de ambiente é aquela redondinha. Então, você tem um tempo em relação a cada cor naquela tipo de lâmpada. A lâmpada direcionada, que é aquela chapadinha, que direciona para um local. Ela também tem um tempo, dependendo da cor e do que você quer fazer. Então, ela é uma terapia, não dá para sair fazendo também de qualquer jeito, tá? Ela não faz um estrago muito grande, porque o corpo se reorganiza, mas um corpo muito debilitado não pode gastar energia para se reorganizar. Então, tem que ter um cuidado em relação a isso. A gente tem Só fazer também, um que nem adendo você falou, aqui, pode. só colocar aqui uma pausinha. Galera, não deixe a cromoterapia virar modinha, né, Rê? A gente tem visto, Mais uma, né, que nem você falou. a gente tem visto muito no nosso dia a dia. Ai, porque eu vou levar meu cachorrinho para tomar banho, porque lá tem cromoterapia. Como está sendo feita essa cromoterapia? Será que todos os animais que tomam banho têm que tomar banho com luz azul? Todos os animais que tomam banho têm que tomar banho com luz verde? Com luz rosa? Existe lá dentro um terapeuta que chegou lá e explicou certinho como teria que ser feita essa cromo? Às vezes a gente entra, né, em internação, e a gente vê, por exemplo, animais que estão ali com um exemplo, vai, uma cor azul, né, que é uma cor mais fria, e ele realmente está com uma doença fria, né? Então, o que está acontecendo? Aquele paciente está esfriando. Então, a cromoterapia não é para deixar o ambiente bonito, né? A cromoterapia é para você auxiliar no tratamento. Então, é lindo a gente chegar num ambiente, né? Vamos dizer assim, que está na modinha integrativa, né? Que a gente tem visto isso muito no nosso dia a dia, e não é isso, galera. É por isso que a gente está chamando vocês aqui toda semana para conversar. A cromoterapia é uma ciência, assim como reiki, acupuntura, fitoterapia, floralterapia, tem estudos, tem trabalhos científicos sobre isso, tem livros sobre isso, enfim. A cromoterapia é para ser utilizada corretamente, porque ela tem maravilhosos benefícios, mas se usada erroneamente, né, de uma forma, né, assim, principalmente nesses pacientes que estão precisando, é complicado, você complica um pouquinho a situação. E até a gente também, viu? Às vezes você chega num lugar, já aconteceu isso comigo, eu chegar na casa para atender um cachorrinho, e a pessoa tá me relatando que não consegue dormir, insônia, tal, e de repente o cachorro parece que ele correu lá pro quarto para mostrar. Lindo, o quarto era todinho envolto com uma luz LED azul. Ela passava a noite inteira dentro da luz azul. Então, assim, pô, não é legal, porque você não desliga a pineal, né? Então, aquela cor azul todos os dias, é todo dia que você precisa de azul. Então, assim, é muito lindo o ambiente, mas principalmente quando a gente vai dormir, galera, se desliguem.
tirem as cores. Diferente quando a gente fala, antes de dormir, coloca 15 minutinhos essa cor, 20 minutinhos aquela. E é outra coisa. Você tá com uma receitinha prescrita de como tem que se utilizar a cor. Mas só pela beleza, só por estar ali, é lógico. Às vezes você quer fazer uma graça, né? Às vezes você vai chamar alguém para visitar a sua casa e quer deixar uma corzinha bonitinha. Olha eu falando, eu amo cores, né? Então, assim, a gente deixa ali aceso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho na minha casa uma fonte, né? Cheia de peixinhos, com mais de 50 peixinhos. Eu tomo muito cuidado com eles, porque assim, eu tenho ali, eu coloco cores para ele, trabalho com eles com cromoterapia. A minha sala fica linda, iluminada, mas assim, eu não vou deixar o peixe o dia inteiro lá com luz rosa. Fica lindo, mas não vai, né? Eu desligo à noite para eles terem um bom descanso, fica tudo apagadinho, mas seria lindo tudo aceso, não é assim. Então é só a deixa, né, nesse momento para que não deixe a cromoterapia virar modinha. Manda bala, Rê. Sou chata. E é muito importante isso que a Fê está falando, porque as pessoas têm essa ideia, não, eu deixo a luz azul a noite inteira, que é para eu dormir bem, né? Não é assim. Ela é um estímulo, ela é uma vibração. Será que seu corpo precisa daquela vibração aquele tempo todo? Às vezes sim, né, Fê? Às vezes sim. Tem situações que a gente tem que deixar realmente direto, porque tem algum padrão específico que precisa deprimir aquele sistema. Mas não vai ser crônico mega exceção. Pelo contrário. Então, aí a gente tem também a possibilidade de usar, como a Fê falou, a caneta de cromoterapia, mas aí a gente tem que conhecer a acupuntura, a medicina chinesa, né? O ponto de acupuntura específico, o tratamento que a gente quer fazer. A possibilidade da água, também energizada, colorificada. Temos também cristais, a gente pode usar cristais na água, utilizar os cristais nos chakras também. Então, usar da cor dos cristais direto, né, pela cor. E aí a gente também tem outra... A gente precisa chamar a Aninha para falar de cristal, né, Fê? Também tem uma outra terapia aí com cristais, que vai além das cores, que vai cada um do tipo dos cristais, para que eles servem, que é mais uma live aí que a gente pode fazer. O que mais, Fê, de instrumentos? Acho que é isso, né? Só falar aqui, ó, que a dona Célia falou, como na sessão de reiki, você pode ficar relaxado e conseguir desligar de seus sentimentos que estão reprimidos a todos. Isso, dona Célia, a gente consegue, com a cromoterapia, a gente também consegue, quando a gente faz esse movimento, a gente consegue fazer isso sozinho, né? Na sessão de reiki, geralmente a gente é conduzido a isso. Também conseguimos fazer nós mesmos, né? No auto reiki. Mas na cromoterapia é muito bacana a gente fazer nós mesmos nessa percepção. Porque a gente vai mentalizando cada um dos nossos chakras e vai sentindo qual é a cor e vai fazendo o equilíbrio. Automaticamente a gente vai equilibrando nossos chakras. Quando a gente tem o conhecimento, isso fica muito mais fácil, porque a gente sabe as cores que equilibram, né? E a gente vai fazendo esse movimento de percepção de cada parte do nosso corpo. É muito interessante a gente fazer essa meditação, é uma meditação com a cromoterapia, em que a gente consegue perceber os órgãos que estão em desarranjo, a gente consegue ver a cor que ele está emanando e fazer as correções e equilibrar. Isso associado ao reiki, que foi a coisa que a gente falou logo no começo, né, Fê? Fica perfeito. Que a gente está mandando energia, conduzindo energia e reorganizando todo esse corpo energético que vai refletir diretamente no corpo físico. Perfeito. Temos mais uma perguntinha. Pode mandar bala? Manda. O pessoal está perguntando aqui. Quem pode fazer reiki? Ixi, todo mundo. Reiki não tem contraindicação, já estou respondendo. Reiki não tem contraindicação. Se for criança, se for um filhote, se for um adulto, se for um animalzinho idoso, se for uma pessoa na melhor idade, não tem contraindicação, Reiki, tá? Nem para os animais, nem para as pessoas, nem para o ambiente, nem para as plantas. Reiki, como a gente falou lá no comecinho, né, Reiki? Reiki é vida, Reiki é doação, né? Reiki é trazer o bem-estar para o outro e para você. Porque foi legal que a Rê falou agora, do alto Reiki, que estava naquele comecinho que a Rê estava falando, de fazer a iniciação, né, e da importância, né, Rê, da iniciação, de seguir lá os 21 dias que a gente segue, de cada intervalo, né, porque, principalmente no primeiro, né, no primeiro estágio, mas vejam bem, gente, isso é uma coisa minha e da Rê,
tá? Cada um segue o que seu mestre falar, né? Faz lá a sua iniciação. Mas é bem legal que um exemplo dos 21 dias do primeiro estágio é porque você se auto-aplica, né? Então você está fazendo uma limpeza do seu chakra, você está se conhecendo. É legal isso que a Rê falou também da intuição, porque nesses 21 dias você vai aprender, né, também essa observação. Você vai ativar chakras, né, que você vai conseguir ver essas luzes, né, chegar em você, sentir, observar. E aí você vai acabar vendo, depois que você faz o curso de Reiki, que às vezes você tá, sei lá, andando em algum lugar e às vezes vem uma cor mesmo, assim, uma pessoa. Você começa a ter essa percepção ativa. Lembra que eu falei que a gente é que nem abajur, estamos desligados. Quando a gente liga as luzinhas, coisas diferentes começam, né? E a gente começa a perceber como isso é importante na nossa vida. E a gente começa a colocar essas cores, né? Na cor que eu vou vestir, no alimento que eu vou comer. Porque também, né, se a gente for levar para a medicina chinesa, né? As cores para a gente são super importantes na alimentação. Os 5 elementos, cada um tem a sua cor, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, né, Rê? A gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. E quando a gente está falando de cromo, a gente está falando também de lá na medicina chinesa com as cores, né? E outra coisa que tem uma outra pergunta já colocando aqui. As pessoas podem fazer curso de cromoterapia? Podem, opa! Não precisa ser da área da saúde, não precisa ser terapeuta. Você pode estudar sobre cromoterapia, você pode utilizar na sua vida. Ah, eu só quero usar cromoterapia e não quero fazer mais nada. Legal. Só que eu falo, depois que você começa, você vai querer fazer outras coisas. Então, assim, eu acho bem interessante. Comece a ler, comece a procurar e faça. E vá. E assim, entre nesse mundo que é maravilhoso. E a cromoterapia dá para você fazer estudando sozinho, autodidata. Tem vários livros, tem livros bem bacanas falando da parte mais física da coisa, né? Como é que acontecem essas vibrações. A gente tem um livro que fala só da parte de marketing, o digital lá, de que forma que o marketing utiliza as cores, tem um livro só para isso. Tem a parte mais espiritualizada do Reiki. Eu li mais ou menos, acho que foram 28 livros para fazer o curso. E nesses livros, você tem muitos dos livros, é bem interessante, que são muitos dos livros, eles são livros que foram a pessoa organizou por editor, e que é difícil, né, Fê? Nem todo mundo publicações. E as pessoas que se beneficiam da cromoterapia, elas querem falar para o mundo o quanto foram beneficiadas. Sabe que tem um livro que é muito interessante, ele fala sobre estética. É um livro que a pessoa conta sobre as cores no rejuvenescimento. É muito legal. Ele fala sobre. Ela fala, é um livro que, quando você lê o prefácio, te dá vontade de ler, porque ela fala do quanto ela ficou feliz em conseguir se ajudar e ajudar o próximo nessa questão do rejuvenescimento, da diminuição de aparecimento de rugas e regressão de rugas. E ela descreve toda a terapia, ela fala como foi feito, quantas sessões foram feitas, de que forma, usando as cores, mentalizando as cores sendo feitas, e ela fala de mentalização nesse livro, sendo feitas na região de rugas, a circulação do rosa, que o rosa é a circulação de sangue. Então, a emissão, a mentalização da cor rosa sendo emitida aqui nas regiões onde tem mais rugas, depois o azul fazendo um processo de cicatrização dessa região, muito legal, muito legal. Então, são pessoas que tiveram a prática em si próprias e na sua prática também de terapeutas e querem compartilhar isso. Então, são pessoas que fizeram a publicação independente e tem vários livros dessa forma. Outros são livros mais organizados, de forma mais científica, né, com as explicações e comparações do científico com as evidências das práticas, né? Então, é bem interessante estudar por conta própria mesmo, também. Tenho mais 2 perguntas, Rê. Pode mandar? Diga. Essas aqui eu vou responder, eu acho que você também, Rê, vai ser da mesma opinião. A gente vai responder pelo Mikao Sui, tá? Estão perguntando aqui quantos níveis de Reiki existem, tá? Então, assim, são 4 níveis de Reiki, né? Que nem a gente falou, a Rê estava falando lá, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, Reiki 4, né? Mestrado. E dentro desses reikis, né, vamos dizer assim, dessas práticas, né, você vai recebendo símbolos, né, que é as tal das luzinhas que a gente falou.
Lembra que todos nós somos reikianos, todos nós temos essas luzinhas apagadas, né? Porque a gente trabalha, além dos chakras, com simbologia, né? Que a gente, cada símbolo, né, tem um fundamento, serve para alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, a gente aprende um símbolo que a gente consegue mandar, né, o reiki para uma pessoa que está lá no Japão. Lembra que eu falei no comecinho, né? Então, a pessoa está acamada lá no Japão, a gente consegue mandar. A gente consegue mandar reiki para antepassados, né? A gente consegue trabalhar o reiki em multidões, a gente só consegue trabalhar o reiki para pensamentos, né? Então, assim, cada símbolo tem uma função, né? E você vai vendo até que grau que você quer chegar, né? E cada símbolo vai ter uma função. Eu acho que, assim, o reiki, conforme você vai fazendo, você vai se contemplando, né? Então, você chega ali e fala, eu acho que agora eu posso passar do nível 2 para o nível 3, né? Você posso passar para o nível 4, né? E aí você vai vendo aquilo que condiz com você. Por exemplo, eu fiz até o nível 3, né? Aí eu estou aguardando o universo fazer o chamado. Então, quando ele falar, bora lá, a gente passa para o nível 4. Mas isso é de cada pessoa, né? Como a Rê falou aquela hora, porque cada nível que você vai passar, você vai fazer como se fosse um detox ali na sua vida e você vai ver a necessidade, né, no seu dia a dia. E Rê, outra É, pergunta. só completando. E o Completa. 4 na verdade, ele é um mestrado, né? Então, o mestrado, o que que é? É você conseguir ter as informações e ter a capacidade de repassar o Passar por reiki. isso. Então, dar Passar por isso. continuidade a essa formação. Isso. E a outra pergunta, Rê, assim, eu tenho uma doença, eu tenho um problema, eu posso me tornar um reikiano? Lógico. Deve, Nossa, você vai me ajudar. vai Perfeito. se ajudar muito. Perfeito. Você não está assistindo essa da live por acaso, né? De repente é o seu chamado, né? Lembra que eu e a Rê, a gente sempre fala do abacate, né? Eu vou pegar um abacate qualquer dia. Tem a casca verde, a camadinha branca e o caroço. Passou ali a casca, foi para a carninha, chegou no caroço, a doença, né? Mas como que você vê essa tal doença, né? Será que não é o momento de uma melhora? Será que não é o momento de passar para um outro passo, de repente se tornar um reikiano, que talvez se você não tivesse doente agora, você não estaria escutando essa live sobre reiki. Ou talvez você não teria ido, de repente, trabalhar, né, sentir a energia reiki. Então, claro que pode, né? Novamente, sem contraindicação, sem idade, tô doente, não tô doente, só vai trazer benefícios. Além de você doar para você mesmo, lembra que a gente está falando aqui na live o tempo todo, é doação, né? É a gente poder ajudar o próximo, auxiliar, a caridade, né? Lembra, caridade não é a gente, às vezes, dar dinheiro, comprar uma cesta básica, né? A caridade é a nossa doação de energia, às vezes com palavras, às vezes com imposição das mãos, às vezes com um abraço ou com um sorriso. Então, tô doente ou não tô, bora fazer reiki. Bom, Fala, Fê, uma coisa que eu queria colocar, que eu já ia falar antes e agora você trouxe de novo. É, o Reiki, ele é uma energia universal e existe uma conexão específica para ele. Nós temos um trabalho de imposição de mãos de diversas formas, inclusive em doações de energia nossa para o próximo. E é muito sutil, muito tênue a linha de doação da energia Reiki para doação da nossa energia. Quando a gente não está bem, existe uma teoria do Reiki de que o Reiki nos beneficia. Eu, Renata, quando não estou bem, não aplico Reiki, porque eu não estou bem. Eu faço o auto-Reiki, mas eu não aplico o Reiki no outro, porque eu estou desorganizada, eu não estou bem. Então, primeiro eu tenho que estar bem para poder ajudar o próximo. Eu, Renata, tá? Isso tem várias pessoas que falam coisas completamente diferentes. Quanto mais você aplica o Reiki, melhor você fica. Mas você já não está legal. Então, eu acho que não é o momento de você fazer essa aplicação. Só sua que isso não é florzinha regra, tá tá, gente? meio murcha. Exatamente. Eu preciso dar uma equilibrada na flor para ela trabalhar direito, né? Para ela aparecer. Então, essa questão que a Fê estava falando da não ter contraindicações. O reiki não tem contraindicações, mas a imposição de mão pode ter sim, porque você Mas pode a não estar coisinha que passando apenas o manipula reiki. ele. Pois é. E porque que a mão que está sendo conduzida é sua, energia, tem energia sua lá. Como controlar se a gente não passar a energia nossa? Por mais conexões que a gente tenha, se a gente escapa essa concentração nossa, a gente escapa
de alguma forma, energia, né, Fê? Energia a gente pode mexer com ela, tanto que a energia que desorganiza o nosso corpo físico, que causa doenças. Então, é muito delicado isso. Então, eu, Renata, oriento a não aplicar o reiki no outro no momento em que você não está bem. A chance é muito maior de você fazer uma incidência, fazer uma imposição de mãos e acabar passando uma energia mais densa para esse animal ou para essa pessoa que já não está bem. Então, vale a pena pensar sobre isso, refletir sobre essas questões de imposição de mãos, de mentalizações, de trocas energéticas, porque a gente está aqui a menos de 1 metro de distância, a gente está fazendo uma troca energética absurda, que é o que os animais fazem com a gente. A gente não está bem, eles se aproximam da gente e faz a troca energética para conseguir o nosso equilíbrio. E isso se acumula neles. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Sabe como a gente pode fazer um resumo para a galera do que você acabou de falar e quando a gente se torna, quando a gente liga as nossas luzinhas do reiki e que a gente tem que tentar colocar tudo isso na nossa vida todos os dias? Posso falar Diga, como? Porque diga. todo reikiano, todo ser humano, na verdade, deveria seguir os 5 princípios do reiki. Que deveríamos fazer isso todo dia, mas quem está aqui na live, eu quero que me fale. Todo dia a gente consegue não se preocupar, não se irritar ou criticar, ser gentil e amável com todos, ganhar a vida honestamente e agradecer as bênçãos sendo humilde. Se Então, fizer tudo jogue a primeira isso, tá pedra. equilibrado. Então, jogue a primeira pedra, se todo dia, né? Isso fica a dica também, porque quando nós somos reikianos, a primeira coisa a se fazer é você levantar, fazer um auto-reiki, chamar esses 5 princípios para você, né? E tentar passar esses 5 princípios todos os dias, nem se for para uma pessoa. E de você sempre vai pegar uma mensagem sua e vai levar para outra, e a gente está formando 10, 100, 40 mil, e aí vai. Então, ser reikiano, quando você fala assim, eu vou ser reikiano, né? Eu quero isso para minha vida, né? Então você tem que fazer uma reforma íntima, né? Você tem que se modificar. Por mais que às vezes seja difícil, seja gentil com todos, a gente respira, né? Às vezes a gente mesmo está ali fazendo um reiki, tá modificando essa energia que nem a Rê falou. Hoje eu não tô legal, vou fazer um auto reiki em mim, mas assim, passa esses princípios também quando você aprende o reiki. Então, eu acho que o reiki acaba sendo uma lição universal, né, Rê? Por isso que a gente, eu li minha paixão, né? O reiki foi a primeira terapia, né? O primeiro curso que eu fiz na minha vida, antes mesmo de eu estar na faculdade, eu já estava fazendo o curso de reiki, né? Então, assim, eu já trazia isso na minha vida, já começou, quando eu comecei a clinicar, o reiki estava ali, eu atendendo meus pacientes, sempre fazendo reiki. E sempre que eu posso, a dona Célia está aqui de prova, né, dona Célia? Eu falo, faça o curso de reiki, vá fazer o reiki, mas eu posso, pode, dona Célia, vai lá fazer, pode, Maria, pode, João, porque o reiki, né, o reiki, a cromo, né, eles só trazem benefícios para gente, né, e lembre-se, né, vou deixar uma dica para vocês aqui, procurem, para não ficar só o que a Fê e a Rê falou, vamos dar uma lidinha sobre reiki, vamos procurar aí nas histórias, né, vocês vão ver quanta gente aí era reikiano, ó, no passado bem distante aí, né? A gente não trazer coisas aqui também de chamar de religião, né? Mas vamos procurar saber e o reiki só traz benefícios. Então, assim, galera, tornar-se reikiano é maravilhoso, né? Ah, mas eu não sou reikiano, mas eu quero começar a sentir essa energia. Procure um terapeuta reiki, né? Que nem um amigo da Rê tá aqui, já fez reiki com a Rê? Ainda não? Rê, quando for na clínica dele, já começa a fazer um reiki nele também. Tenho certeza que você já faz os pacientes dele, né? Ah, eu vou procurar uma clínica que tem, um local que tem, que nem a dona Célia que está de exemplo aqui. Eu, particularmente, dou reiki todas as segundas-feiras numa associação aqui do meu bairro, né? Para as meninas mais 60, né? São as minhas paixonites, elas, e me faz só bem. Eu tenho certeza, né? Que toda segunda-feira eu planto uma sementinha em todos eles, né? Então, eu acho que são os 5 princípios do reiki que resumem tudo isso que a Rê falou. Certo, Rê? Certo? Então, pedindo para todo mundo aí, segue o nosso canal do YouTube, Pensando Fora da Caixola, compartilhe essas informações, pensa quanta gente pode se beneficiar com uma live dessa, como pode mudar a vida, mudar a percepção.
Tá bom? Não deixem de seguir lá, façam comentários nas nossas lives. A gente vai estar pronto para responder qualquer pergunta aqui no Caixola também, no Instagram, pode falar no direct O que com a a gente. gente não Quem quiser souber, a gente compartilhar. procura. Com certeza, aí vai ser mais legal ainda, porque aí a gente vai buscar gente, conversar sobre isso. Ô, Rê, e vamos deixar já uma diquinha para o pessoal aqui, que tanto nas minhas terapias como na sua, a gente utiliza, que é a musicoterapia, e que logo, logo a gente vai trazer aqui o professor Matheus para estar conversando sobre isso, porque além de tudo isso que a gente falou, cor, florzinha, tudo, todos os chakras, cada órgão, cada célula, tem uma frequência que a música consegue tocar. Olha que legal. Olha o que Mais um tipo de vibração, né, Fê? E é encantador. Vocês vão ficar encantados ouvindo o ó, Matheus falar sobre música, porque a música faz parte da pessoa. com certeza. Galera, uma Gente, excelente gratidão semana. Eu para espero que vocês vocês tenham todos. gostado. Rê, uma ótima semana para você. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui, os que não estiveram também. Curtam, compartilhem, como a Rê falou. Vamos passar as informações para diante. Namastê, uma boa noite, bons sonhos, muitas cores para todos Namastê. vocês. Amém. Um Boa beijo, noite. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.